Vamos começar falando do jogo de amanhã, né? Eu prometi aqui tentar trazer algumas informações sobre ingresso. Fui lá no colunadofla.com, então tem aqui, ó. Torcida do Flamengo esgota ingressos para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão, né? A torcida rubro-negra esgotou todos os ingressos para a partida desta quarta-feira, então a expectativa é de mais de 55 mil, torcedores rubro-negros no Maracanã nessa quarta-feira, mais conhecido como amanhã, tá? Então, todos os ingressos vendidos, tá tudo esgotado, e agora é a gente aguardar. E nesse jogo, o Flamengo vai estar aqui defendendo um tabu de 7 anos, né? O Corinthians não ganha do Flamengo lá no Maracanã desde julho de 2015, se eu não me engano. Eu acho que foi até o jogo que o Flamengo, que o Guerreiro estava, ele não estava atuando. O Flamengo tomou um 3-0 do Corinthians, Sheik estava no time e o Corinthians foi campeão. E aí, trazendo aqui para vocês, né, pelo Brasileirão, tá? Retrospecto, em 2016, o Flamengo empatou em 2-2 com eles, pelo Brasileirão. São jogos no Maracanã, tá, gente? Em 2018, venceu por 1-0. Depois, também em 2018, empatou com eles no Maracanã pela Copa do Brasil. Em 2019, também pela Copa do Brasil, venceu por 1-0. Em 2019, pelo Brasileirão, 4-1. Inclusive, eu estava nesse jogo, um show do Gerson, que é sacanagem. Em 2021, 2-1, né, pelo Brasileirão, tá? Que foi, no caso, disputado valendo que era o de 2020. Em 2021, 1-0 pelo Brasileirão. Aí, 2022, 1-0 pela Libertadores. E agora, em 2022, a final da Copa do Brasil, 1-1. São 7 anos sem perder, né, contra o Corinthians. E agora a gente vai vendo na tela a provável escalação do Flamengo. Passando aqui para vocês, para a gente começar a comentar e falar do jogo. Hugo Souza ou Diego Alves, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Diego, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e o nosso menino Matheus França lá na frente. É o tal do time alternativo, né, o Petit? É o time alternativo. Será? Aí eu te pergunto, se você gostou dessa escalação e se esse time é capaz aí de manter essa invencibilidade de 7 anos contra o Corinthians no Maracanã. Eu já vou pela segunda pergunta. Eu acho que sim, esse time ele é capaz de vencer o Corinthians. E no gol, eu acho que vai o Hugo, infelizmente, porque ele vai fazer Ele já tinha dito que ia fazer um rodízio com os goleiros. E no último jogo, o Diego Alves foi o goleiro. Creio eu que será o Hugo o goleiro agora. Lembrando, cara, que aqui eu não estou pegando no pé, mas o Hugo, né, cara, na minha opinião, ele tem potencial para ser um dos maiores goleiros do mundo. Mas o Hugo, cara, a reposição de bola do Hugo é horrorosa. O Hugo tira a posse de bola do Flamengo, colocando todas as reposições no pé do adversário. Não é uma ou outra, não, cara. São todas. Tem goleiros da segunda divisão que estão com saída de bola melhor do que a do Hugo. Eu acho, o Túlio, sinceramente, que um goleiro com a saída de bola tão ruim não pode ser goleiro do Flamengo, cara. Sinceramente, aqui eu não é com a pessoa, é com o profissional. E se fosse para fazer justiça, né, eu iria com o Diego Alves no gol, que pelo menos tem uma reposição de bola melhor. Agora, o restante do time aí, parceiro, na minha opinião, é esse time aí mesmo. É um time que tem condições de vencer o Corinthians. O time do Corinthians, cara, é limitadíssimo, na minha opinião. É um time muito mal treinado, né? E parece que o time do Corinthians ele é treinado por técnico brasileiro, né? Aí, né, eu tenho certeza que algum torcedor tá falando aí, pô, mas o Flamengo sofreu no segundo tempo para passar pelo Corinthians, sim, porque o Flamengo ele tinha a ausência do João Gomes, o Flamengo entrou com o Thiago Maia machucado, com a Arrascaeta machucado e o Thiago Maia que também não estava 100%. Então são muitos jogadores que não estavam bem, foi por isso que o Corinthians domina o meio-campo, mas mesmo com todo o domínio que o Corinthians tem no meio-campo do Flamengo, é só chuveiro, irmão. É só chuveiro. Não tem uma jogada trabalhada. É chuveiro e chute de fora da área. Então, com certeza, esse time do Flamengo aí, né, que vai a campo,
esse time do Flamengo sim tem condições de apresentar um futebol melhor do que a equipe do Corinthians dentro do Maracanã, e tem toda a condição de vencer o Corinthians sim, na minha humilde opinião. O Flamengo ainda não divulgou, né, os relacionados, como geralmente é feito de costume, né, um dia antes dos jogos. Mas e aí, Nazário, a galera vai comentando aqui, o Pedro Leal tá dizendo que com esse time dá para ganhar do Corinthians tranquilo, sim, né? Mas a gente não sabe se os demais também, né, Gabigol, Pedro, né, Everton Ribeiro, se vão estar à disposição. Mas é um time que dá para brigar com o Corinthians, sim. Eu concordo com o Petinho, Nazário. Amanhã o Corinthians vai entrar na final da Copa do Brasil de novo. Amanhã, meu irmão, vai ser tiro, porrada e bomba. Você vai ver o Fagner comendo grama, dando carrinho. Amanhã vai ser um espetáculo. E eu também acho que esse time tem como ganhar, até porque é um time que já está começando a pegar a liga, né? Alguns jogadores aí estão atuando e atuando bem. Destaque para mim para o Ayrton Lucas. Eu gosto muito desse garoto. Ele tem se apresentado bem, é rápido, driblador, não tem medo, vai para dentro. E isso é muito importante para o Flamengo, principalmente por conta da metodologia de jogo que o Flamengo aplica, né? Em função de ter dois laterais que não têm características ofensivas, o Flamengo trabalha muito no corredor central. E o Ayrton Lucas é essa opção de jogar por fora, né? De dar aquele cruzamento, fazendo o arco, igual, por exemplo, o Everton Ribeiro fez no jogo passado, que deu o título para a gente. A gente precisa ter essa opção também, porque senão a gente fica muito amarrado, joga contra uns times que são muito comumente jogam fechados, e o Flamengo fica sem essa opção dos laterais e fica tentando trabalhar a bola no corredor central. Eu sempre falo isso. Pablo jogando muito bem, Fabrício Bruno também, jogando fino da bola, gosto muito dessa dupla. A gente está vendo aí o Gringo começando a atuar no meio, né? A gente torcendo para ele, 2023 vai ser o ano em que ele vai começar a brincar realmente. O próprio Dorival falou que não teve tempo de utilizá-lo agora nessa temporada e que ele estava sendo trabalhado como projeto futuro para 2023, mas já está começando a aparecer, os jogos estão surgindo. E lá na frente, Marinho e o Cebolinha, né? Com mais uma chance, Cebolinha, que vem crescendo, que está a fim de jogo, que quer aparecer. Então, isso é muito importante. E eu acho que esse time tem condições de ganhar dos Gambazete, a dona Lelê passando ali. E a gente ganhando amanhã de novo, aí, meu irmão, vou te falar, aí os Gaviões, acho que eles vão voltar para casa andando, cara, porque por 7 anos sem ganhar do Flamengo é um esculacho, né? Aí as gaivotas vão passar mal. As gaivotas vão passar mal, perder para o Flamengo com o time alternativo. E eu, sinceramente, eu acho que esse jogo, como o Flamengo já foi campeão, isso aí tira aquela responsabilidade, sabe? Então você consegue fazer um jogo mais solto, mais tranquilo, entendeu? Não, e o problema também é o seguinte, os caras enfrentam a gente na Libertadores, a gente vai e tira. Aí os caras enfrentam a gente na Copa do Brasil, a gente vai e caçapa. Aí o Atlético vai na Copa na Copa do Brasil, a gente encaçapa. Vai para a final, a gente encaçapa. Então, os caras agora já tinha ódio mortal, né? Agora é um ódio transcendental, né, parceiro? O vagabundo olha para a camisa rubro-negra e fica com ódio transcendental, né? E domingo tem um negocinho do jogo também, que a gente pode marcar uma presença e tal. Alô, Heitor! Tamo junto! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!